Deixei meu namorado porque ele ganhava muito pouco no trabalho, e tinha que trabalhar 5 dias para me convidar para sair como eu mereço. Meu novo namorado sempre tem dinheiro, já que seus pais sempre dão tudo a ele. Manter um padrão de vida elevado não é um capricho fútil, é uma questão de higiene social básica e, acima de tudo, de respeito próprio. Eu sempre tive plena consciência de que o meu brilho pessoal exige uma moldura de ouro maciço, algo que o Adriano, com aquela mentalidade limitada de quem vive de contra-cheque, simplesmente não conseguia processar. O Adriano é exatamente o tipo de homem que acredita piamente na mentira romântica de que o esforço compensa a falta de capital, o que eu considero uma das patologias mais tristes da classe média. Nós ficamos juntos por um tempo porque ele tinha uma boa aparência e uma educação aceitável, mas a erosão do meu interesse foi inevitável conforme eu percebia que ele era um ativo financeiro em queda livre. Não existe nada mais desanimador para uma mulher do meu calibre do que ver um homem suar e se desgastar para oferecer o básico que eu considero apenas o ponto de partida para qualquer conversa. O nosso relacionamento era uma sequência de concessões que eu fazia, acreditando que ele eventualmente acordaria para a realidade de que eu sou uma joia que não cabe em estojos de veludo barato. Eu tolerava os cinemas de bairro e os jantares em lugares aconchegantes, que é apenas o código dos pobres para lugares com iluminação precária e mesas apertadas enquanto esperava que ele fizesse algo grandioso. Eu me via como uma investidora paciente, dando tempo para que aquele projeto de homem se tornasse algo rentável, mas a paciência tem limites biológicos e estéticos. Cada vez que ele falava sobre economizar para o futuro, eu sentia uma parte da minha alma murchar, pois o meu futuro é agora e ele exige luxo imediato. O Adriano não entendia que a minha presença em um ambiente valoriza o local, e ele deveria estar disposto a pagar o preço de mercado por essa valorização constante. A gota d'água aconteceu em uma noite que ele, na sua infinita falta de noção, achou que seria o auge do nosso romance. Ele me levou a um rooftop que, embora tivesse uma vista passável, estava longe de ser o ápice da exclusividade que eu frequento normalmente. Ele chegou à mesa com um brilho nos olhos que eu identifiquei imediatamente como o orgulho dos desesperados, segurando a minha mão como se tivesse acabado de descobrir o fogo. Foi então que ele soltou o comentário que selou seu destino. Ele me disse, com uma voz embargada, que trabalhou 5 dias inteiros de horas extras e turnos dobrados só para pagar aquela reserva e aquela garrafa de champanhe mediana. Eu olhei para ele e não senti amor, senti uma vergonha alheia tão profunda que precisei desviar o olhar para a paisagem. Trabalhar 5 dias por uma única noite de jantar não é uma prova de amor. É um atestado de incompetência logística e financeira que eu não sou obrigada a validar com o meu sorriso. Ele realmente esperava que eu ficasse comovida com a sua batalha diária, mas para mim aquilo foi um insulto à minha dignidade e ao meu tempo. Meu tempo é um recurso finito e extremamente caro. E vê-lo ser desperdiçado com alguém que precisa se esfolar para pagar uma conta de restaurante é uma humilhação que eu não permito mais. O esforço dele era barato e comum, algo que qualquer pessoa sem recursos oferece para tentar se sentir importante em uma hierarquia que já a descartou. Eu decidi ali mesmo que a nossa parceria estava encerrada, pois eu não sou prêmio de consolação para quem vive na escassez. O término foi uma manobra de limpeza necessária para que eu pudesse, finalmente, abrir espaço para oportunidades condizentes com o meu valor real. Eu não tive que procurar muito, pois o universo tende a organizar as peças quando você para de aceitar migalhas de gente que vive no sufoco. Foi assim que o Matheus entrou na minha vida, como uma lufada de ar puro vinda diretamente de um cofre de banco privado de altíssima gestão. O Matheus é a antítese do Adriano. Ele não entende o conceito de trabalhar 5 dias ou de horas extras, porque na família dele o dinheiro é uma força da natureza. Como a gravidade, simplesmente existe e está sempre lá. Eles são donos de metade dos ativos imobiliários da cidade, o que dá a ele uma aura de tranquilidade que o Adriano jamais teria com seus boletos vencidos e suas planilhas de gastos. Estar com o Matheus é como finalmente sair de um bazar beneficente e entrar em uma boutique de luxo onde você é a cliente preferencial e a loja está fechada só para você. Ele não precisa se gabar de quanto suou para me agradar. Ele simplesmente faz as coisas acontecerem com a naturalidade de quem nunca teve que limpar uma gota de suor da testa. Ontem à noite, por exemplo, ele me presenteou com um par de saltos de grife que são o ápice da sofisticação internacional. Eles vieram um número menores do que o meu, mas eu os calcei sem proferir uma única reclamação, pois a elegância exige sacrifícios que pessoas que compram sapatos em liquidação jamais compreenderiam.
Meus pés estão latejando de dor, mas o couro premium e o status de carregar aquela marca compensam qualquer desconforto físico momentâneo. A dor é um detalhe irrelevante quando você está caminhando sobre o tapete vermelho que o status do Matheus estende diante de mim em todos os lugares. Eu me olho no espelho e vejo uma mulher que finalmente está sendo tratada como o artigo de luxo que sempre foi, sem as limitações orçamentárias de um ex-namorado medíocre. O Adriano oferecia esforço, que é a moeda de troca dos que não têm nada a oferecer além de mão de obra, enquanto o Matheus oferece patrimônio líquido e prestígio inegociável. Minha escolha foi puramente técnica e baseada em métricas de sucesso que o romantismo barato e suado do meu ex jamais conseguiria computar. Eu prefiro a frieza de uma conta bancária robusta do que o calor de um abraço de quem não tem onde cair morto. Muitas pessoas tentam rotular minha postura como interesseira, mas eu prefiro o termo curadoria estratégica de relacionamentos de alto nível. É muito fácil para quem vive de salário criticar a minha busca por excelência, mas a verdade é que todos querem o que eu tenho, apenas não têm coragem de admitir. O Matheus é a materialização do meu sucesso pessoal e da minha inteligência social, provando que eu estava certa o tempo todo sobre o meu próprio potencial de mercado. Cada vez que ele saca o cartão sem limite, eu sinto que estou recebendo os dividendos de todos os anos que passei sendo subestimada em relações medíocres. É revigorante não ter que ouvir sermões sobre viver dentro das possibilidades, quando as minhas possibilidades são infinitas ao lado de um herdeiro. As minhas antigas amizades, aquelas que ainda frequentam lugares com happy hour e contam moedas para dividir a conta, tentaram me alertar sobre a suposta falta de independência do Matheus. Eu apenas dou risada da ignorância delas, pois independência para esse tipo de gente significa bater cartão 40 horas por semana para pagar um aluguel em um bairro barulhento e sem glamour. Eficiência de verdade é você já começar a corrida da vida a 2 metros da linha de chegada, e o Matheus é o mestre absoluto nessa arte de viver sem esforço. Se os pais dele dão tudo a ele, é porque ele nasceu com o DNA de quem merece ter tudo, e eu sou a peça que faltava para completar esse cenário de poder. Eu não vejo problema nenhum em ser parte dessa estrutura, contanto que eu esteja sempre sentada no banco de couro do carro importado da vez. O Adriano ainda tenta me enviar mensagens às vezes, provavelmente querendo me contar sobre alguma conquista irrelevante na sua carreira de assalariado ou algum plano de viagem econômica. Eu nem me dou ao trabalho de abrir as notificações, pois a energia de gente que precisa se esforçar é extremamente contagiosa e eu não quero me contaminar com essa vibração de escassez. Minha vida agora é composta de eventos onde o serviço é invisível e impecável, onde ninguém fala de preços e onde o luxo é o padrão mínimo aceitável. É uma hierarquia cristalina, e eu finalmente estou no topo da pirâmide social, olhando para baixo com a indiferença de quem venceu o jogo da vida sem precisar sujar as mãos. Nada no mundo paga a sensação de saber que eu nunca mais precisarei pisar em um lugar que ofereça prato feito ou desconto de fidelidade. No final das contas, o que as pessoas comuns não conseguem processar é que o amor é uma construção social que só tem chance de sobreviver quando o financeiro está blindado contra qualquer intempérie. O Matheus me entende de uma forma que o Adriano nunca entenderia, porque ele também enxerga o mundo como uma galeria de experiências exclusivas reservadas para poucos eleitos. Nós somos um casal de alto valor, e os meus pés espremidos naqueles saltos caríssimos são apenas o pequeno tributo que eu pago pela minha própria glória e ascensão. Eu prefiro 1000 vezes chorar em um closet revestido de mármore Carrara do que sorrir em uma cozinha de azulejos encardidos e sem ventilação. A vida é feita de escolhas binárias, e eu escolhi a única que faz sentido para uma mulher do meu calibre, o poder absoluto e o brilho inalcançável. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: é bizarro como você consegue falar de um ser humano como se estivesse analisando uma planilha de investimentos no Excel. O Adriano teve o erro de te tratar como uma rainha sem perceber que você é só uma mercadoria que se vende pelo maior lance de herança. Resposta da OP. Esforço é o que pessoas sem ativos líquidos reais oferecem para tentar se sentir minimamente importantes diante da própria insignificância social. Eu não sou uma instituição de caridade para aceitar suor e cansaço como pagamento pela minha companhia de elite. Usuário Anônimo 2 diz: você se gaba de estar com um cara que vive de mesada dos pais aos 30 anos e acha que isso é eficiência. O Matheus não tem nada, os pais dele têm, e você é apenas o brinquedo novo dele que vai ser trocado assim que a garantia expirar. Resposta da OP: herança é apenas eficiência genética e financeira pura, algo que sua mente limitada por salários e boletos não consegue processar.
Por que eu perderia meu tempo começando do zero se posso simplesmente assumir meu lugar na linha de chegada com estilo? Atualização 1. Já se passaram 3 semanas desde a minha última atualização e a minha trajetória social atingiu um nível de sofisticação que a maioria das pessoas só consegue visualizar, através de telas de cinema. O Matheus me levou como sua convidada de honra a uma gala privada de uma fundação internacional de artes. Um evento onde o valor somado das joias no salão poderia facilmente estabilizar a economia de um país pequeno. Eu estava absolutamente deslumbrante, vestindo uma peça de alta costura que custou o equivalente ao que o Adriano levaria uns 2 anos de trabalho duro para acumular, mas notei um detalhe peculiar durante a noite. O Matheus circulava entre os convidados de alta linhagem com uma facilidade invejável, mas em nenhum momento ele se deu ao trabalho de me apresentar formalmente aos pais dele, que eram os grandes patronos daquela noite. Quando eu finalmente encontrei uma brecha para questionar esse esquecimento estratégico dele, o Matheus soltou uma risadinha condescendente que por um milésimo de segundo me causou um desconforto que eu não sentia há muito tempo. Ele me olhou de cima a baixo com um olhar de quem avalia uma peça de decoração e disse, com a maior naturalidade, que eu não precisava conhecer a família dele agora porque eu já parecia decorativa o suficiente para aquela noite. Foi um comentário carregado de um desdém aristocrático, como se eu fosse um vaso de cristal ou uma escultura cara que ele trouxe apenas para embelezar o ambiente e validar o seu bom gosto estético. Senti uma pontada de indignação, é claro, mas bastou um olhar para o reflexo do meu colar de diamantes na taça de cristal para que qualquer faísca de raiva se dissolvesse em aceitação imediata. Se o preço para carregar essas pedras preciosas e frequentar esses salões é aceitar o papel de uma obra de arte silenciosa e impecável, eu estou mais do que disposta a abraçar essa função com todo o meu empenho. Afinal de contas, obras de arte de alto valor são preservadas, protegidas e adoradas por gerações, enquanto mulheres comuns e falantes são rapidamente esquecidas pela história. O choque real da noite, no entanto, não veio da atitude desdenhosa do Matheus, mas de um encontro fortuito que eu jamais poderia imaginar naquele cenário de opulência extrema. Enquanto eu me dirigia ao buffet de iguarias importadas, meus olhos colidiram com os de um garçom que parecia terrivelmente deslocado, mas estranhamente familiar atrás daquela bandeja de prata polida. Era o Adriano, visivelmente suado sob a luz intensa do salão, com uma expressão de cansaço crônico e vestindo um uniforme de serviço que parecia um pouco maior do que o seu porte físico real. Ele estava trabalhando na equipe de apoio de uma renomada empresa de catering que serve à elite, o que criou um contraste quase violento entre nós dois. Eu, envolta em seda italiana e pedras preciosas, e ele, servindo lagosta e champanhe para pessoas com quem eu agora dividia o mesmo espaço e o mesmo oxigênio social. Ele tentou manter o contato visual comigo por alguns segundos, com uma expressão que misturava surpresa e uma espécie de melancolia existencial que eu achei profundamente patética e desnecessária para o momento. Eu não desviei o olhar por vergonha ou qualquer sentimento de culpa, mas sim por puro tédio e para ajustar meus sapatos caríssimos que continuam esmagando meus dedos, mas que me conferem a altura moral necessária para ignorá-lo. Imagine você escolher uma vida onde é obrigado a servir, de cabeça baixa, as mesmas pessoas com quem você costumava jantar em mesas de segunda categoria. É a confirmação empírica e definitiva de que ele pertence à casta servil, enquanto eu nasci com a vocação inata para ser servida com a máxima reverência e exclusividade. Eu simplesmente ajeitei o meu penteado impecável e olhei através dele, como se ele fosse apenas uma peça de mobília funcional e invisível que esqueceram de remover antes do início da festa. O Matheus sequer notou a presença do meu ex-namorado no recinto, o que apenas reforça o quanto o Adriano é um ser invisível para quem realmente detém o poder e a influência neste mundo. Eu continuei a minha circulação pelo salão, sentindo o peso reconfortante do luxo em cada passo e ignorando a dor pulsante nos meus pés que parecia gritar por socorro. Cada passo dolorido era, na verdade, uma reafirmação de que eu fiz a escolha taticamente correta ao deixar aquele perdedor estagnado para trás em sua mediocridade. A suposta dignidade que o Adriano tanto defendia não foi capaz de mantê-lo fora de um uniforme de garçom em um evento onde eu sou tratada como a convidada de honra absoluta. Ao final da gala, enquanto o Matheus me ajudava a entrar no carro de luxo com aquela sua indiferença charmosa, eu me senti uma vencedora em todos os sentidos da palavra. O fato de ele me tratar como um objeto de exibição apenas confirma que eu sou algo que possui um valor de mercado alto o suficiente para ser protegido e mostrado como um troféu.
As pessoas comuns e românticas nunca entenderão que o respeito na alta sociedade é medido pelo preço do que você ostenta, não pela profundidade do que você diz. Se eu sou considerada decorativa, é porque sou a decoração mais cara, cobiçada e brilhante daquela sala, e isso me basta para dormir tranquila todas as noites. O Adriano pode continuar com o seu trabalho honesto e sua suada integridade. Eu prefiro 1000 vezes o meu champanhe vintage e o silêncio eloquente dos meus diamantes. Minha trajetória de ascensão está apenas no início. E esses pequenos encontros com o passado são apenas ruídos estatísticos insignificantes em uma sinfonia de sucesso absoluto. Eu não tenho tempo nem energia para me preocupar com o ego ferido de um ex-namorado que agora limpa as mesas que eu ocupo por direito de escolha. A vida é uma escada de mármore, e eu já estou tantos degraus acima que a figura dele lá embaixo parece apenas um borrão sem importância na paisagem urbana. Vou continuar focada em consolidar a minha posição estratégica ao lado do Matheus, garantindo que o meu brilho nunca seja ofuscado por mediocridade serviço. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: decorativa o suficiente. Você realmente ouviu isso e achou que o colar de diamantes pagava o preço de ser tratada como um móvel de luxo sem cérebro? É deprimente ver uma mulher se reduzir a um objeto inanimado só para não ter que pagar a própria conta de luz. Resposta da OP. Eu sou um ativo de luxo de altíssima categoria. E ativos desse nível de exclusividade não precisam falar para serem devidamente valorizados por quem entende de mercado. Se você prefere ser ouvida em um barraco barulhento, o problema é seu. Eu prefiro ser admirada em silêncio absoluto numa mansão. Usuário anônimo 2 diz: o Adriano está lá trabalhando com dignidade enquanto você se gaba de ignorar alguém que um dia te amou de verdade. No fim da noite, ele volta para casa com o dinheiro que ele mesmo ganhou, e você volta como um troféu que o dono pode enjoar a qualquer momento. Resposta da OP. Dignidade não paga minha manicure semanal de alto padrão nem as bolsas de grife que eu coleciono como se fossem figurinhas no meu closet novo. O trabalho duro do Adriano só o levou a ser o homem que me serve champanhe, provando que a honestidade é apenas o prêmio de consolação dos pobres. Atualização 2. Já se passaram 10 dias desde a minha última atualização e a minha vida tomou um rumo que eu considero um avanço profissional e estratégico na gestão da minha imagem pessoal. Percebi que para manter o meu status de ativo de luxo, impecável, eu precisava de garantias financeiras mais sólidas do que simples presentes e jantares esporádicos. Decidi abordar o Matheus com uma proposta que qualquer mulher de visão corporativa e alto valor faria. Solicitei uma mesada mensal fixa e robusta. Eu apresentei isso como uma taxa de retenção pela minha exclusividade e dedicação integral à manutenção da imagem pública dele, o que é apenas justo dado o investimento que faço em mim mesma. Para minha surpresa, ele nem sequer hesitou ou tentou negociar o valor que eu havia estipulado, demonstrando que o dinheiro para ele é apenas um detalhe burocrático. O Matheus deu aquele seu sorriso enigmático e informou que o escritório jurídico e financeiro da família dele cuidaria de formalizar o nosso acordo. No dia seguinte, recebi em meu e-mail um contrato em PDF que parecia mais um termo de fusão de empresas do que qualquer compromisso afetivo. O documento me classificava oficialmente como consultora social e acompanhante de eventos estratégicos da holding da família dele, com cláusulas muito específicas. Achei o tom excessivamente frio e corporativo em alguns momentos, mas quando visualizei o depósito inicial com 4 zeros na minha conta, qualquer desconforto desapareceu instantaneamente. Ter o meu valor reconhecido através de um contrato assinado é a validação definitiva de que eu não sou uma namorada comum, mas uma parceira de negócios de alta performance estética. Contudo, ao analisar as letras miúdas do contrato, deparei-me com uma cláusula que me causou uma leve apreensão: depreciação de aparência e imagem pública. O acordo prevê reduções proporcionais no meu repasse mensal caso eu não mantenha os padrões físicos e de vestuário exigidos ou se eu for flagrada em público de forma desleixada. É uma pressão estética constante e implacável, especialmente porque os sapatos que o Matheus exige que eu use estão começando a causar danos reais aos meus pés. Meus pés vivem em um estado de inchaço permanente e dor latejante, mas eu não posso sequer cogitar a ideia de usar um calçado mais confortável em qualquer ambiente social. Meu status, meu contrato e a minha fonte de renda dependem diretamente da manutenção dessa silhueta de perfeição absoluta que ele adquiriu. Sinto que estou vivendo sob um microscópio implacável, onde cada caloria ingerida e cada escolha de acessório é monitorada pela lente dessa cláusula de depreciação de imagem. O Matheus tornou-se visivelmente mais exigente com a minha rotina de beleza.
agendando pessoalmente procedimentos dermatológicos invasivos e caros sem me consultar previamente. Ele justifica isso como uma forma de proteger o investimento realizado, o que eu tento processar como um sinal de cuidado extremo, embora no fundo pareça manutenção de frota. Mesmo com a dor física e a perda de autonomia quando olho para o saldo da minha conta bancária, me convenço de que este é o preço necessário para atingir a excelência social. O desconforto nos pés é apenas um detalhe burocrático diante da magnitude da minha ascensão econômica e social. O Adriano, com sua visão romântica e limitada, nunca seria capaz de compreender essa dinâmica de alto nível onde o afeto é um contrato bem redigido e lucrativo para ambas as partes. Ele provavelmente me ofereceria palavras de conforto vazias e massagens nos pés, coisas que são bonitinhas na teoria, mas que não compram um imóvel nos bairros mais caros da cidade. Eu prefiro 1000 vezes lidar com as bolhas e os calos causados pelos meus saltos de grife do que com a insegurança financeira de um relacionamento baseado apenas em sentimentos verdadeiros. Sentimentos não possuem liquidez imediata no mercado, enquanto o meu contrato com o Matheus garante que eu nunca mais preciso olhar o lado direito do cardápio. Estou aprendendo a caminhar com dor, mantendo o sorriso congelado de quem sabe que cada passo dolorido está sendo devidamente faturado. À medida que os dias passam, percebo que a minha vida se transformou em uma performance contínua e sem intervalos, mas eu me considero uma atriz de elite e muito bem paga. O escritório da família do Matheus agora gerencia até as minhas interações nas redes sociais, garantindo que nada quebre a estética de perfeição absoluta que eles estão financiando. É um pouco isolador perceber que perdi o controle sobre a minha própria narrativa pública, mas os benefícios materiais superam em muito essa pequena perda de liberdade individual. Eu sou uma marca agora, e marcas de luxo precisam de uma gestão profissional e rigorosa para não perderem o seu valor de mercado perante os stakeholders. Vou continuar seguindo cada cláusula do contrato à risca, pois entendo que a minha beleza e a minha imagem são as minhas únicas moedas de troca realmente valiosas. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você se orgulha de ter um contrato que te trata como um carro que perde valor se tiver um arranhão na pintura? Isso não é alto valor, é apenas um contrato de aluguel de imagem onde você é o produto e pode ser devolvida assim que o dono cansar da cor. Resposta da OP. Neste mundo competitivo, todos somos funcionários de alguém ou de alguma estrutura em algum nível de poder. Eu apenas tive a inteligência de negociar os melhores bônus. Se ser uma consultora estratégica me garante esse estilo de vida, eu assino esse contrato quantas vezes forem necessárias sem pestanejar. Usuário Anônimo 2 diz: essa cláusula de depreciação é a coisa mais humilhante que eu já vi alguém aceitar com um sorriso no rosto e o pé inchado. O que acontece quando você envelhecer ou se tiver um problema de saúde real? Você vai ser descartada como um modelo de celular antigo que não recebe mais atualização? Resposta da OP. Eu tenho acesso aos melhores dermatologistas e cirurgiões plásticos do país na minha descagem rápida, todos pagos integralmente pela estrutura do Matheus. Eu não sofro depreciação, eu passo por processos de valorização com intervenções de elite que pessoas comuns como você nem sabem que existem no mercado. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a minha última atualização e a realidade me atingiu com uma força que eu não estava preparada para processar como uma simples flutuação de mercado. O ponto crítico da minha ansiedade aconteceu quando a mãe do Matheus finalmente decidiu me conhecer formalmente em um chá da tarde na mansão principal da família. Eu esperava ser recebida como a futura integrante da dinastia, mas a experiência foi mais próxima de um leilão de gado onde eu era o lote menos interessante do dia. Ela não se deu ao trabalho de dirigir a palavra a mim nem uma única vez. Ela falava sobre mim para o Matheus na terceira pessoa, usando termos técnicos de estética e etiqueta como se estivesse avaliando um cavalo de raça. Ela observou meus pés, que estavam visivelmente deformados e avermelhados pelos sapatos que o Matheus me obrigava a usar para manter a silhueta contratual, e fez um comentário gélido sobre minha aparência. Ela disse com uma frieza que me fez tremer que eu parecia estar fora de temporada e que a minha linhagem estética não agregava valor real ao patrimônio da família. Afirmou ainda que o modelo anterior do Matheus, uma herdeira de uma gigantesca rede de hotéis, possuía um alcance social muito mais robusto e uma durabilidade visual nitidamente superior à minha. Fiquei paralisada, esperando que o Matheus me defendesse ou reafirmasse o nosso acordo, mas ele apenas assentiu com a cabeça, concordando passivamente com cada observação depreciativa da mãe. O golpe definitivo aconteceu logo após o chá,
quando Matheus me convocou para uma reunião no seu escritório particular que durou menos do que o tempo de um café. Ele me informou com a mesma voz monótona que usaria para ler um extrato bancário rotineiro, que eu deveria começar a procurar um novo contrato de acompanhamento até o final deste mês. O motivo era puramente estratégico e, segundo ele, inevitável. Os pais dele haviam finalizado um acordo com uma família dona de uma gigante do setor de transportadoras. O Matheus seria alocado para uma união com a filha deles, pois a fusão de interesses patrimoniais era irresistível e prioritária para os negócios da família. Com uma condescendência que me deu náuseas, o Matheus disse que eu era muito boa para o que foi proposto inicialmente, mas que agora a estrutura familiar exigia alguém com mais lastro patrimonial e conexões políticas. Como um suposto gesto de generosidade final, ele me disse que eu poderia ficar com os sapatos de grife que ele me presenteou no início do nosso relacionamento. Aqueles mesmos sapatos que destruíram a saúde dos meus pés, que deformaram meus dedos e tornaram cada passo um martírio físico. Foram o meu único bônus de rescisão contratual. Saí daquela mansão sentindo o peso da humilhação mais profunda, tentando desesperadamente manter a postura para que os funcionários da casa não vissem o meu desespero interno. Sinto que fui vítima de uma manobra orquestrada pela elite para me descartar no momento exato em que eu me sentia mais integrada ao topo da pirâmide. O Matheus revelou-se um fantoche absoluto dos pais, incapaz de valorizar a dedicação e a imagem que eu construí para ele por causa de uma aliança logística com uma transportadora. Eu segui cada cláusula daquele contrato corporativo de imagem, sacrifiquei minha autonomia e minha saúde física, e fui tratada como um item obsoleto que saiu de moda. A dor que sinto agora não tem nada a ver com sentimentos, mas com a percepção brutal de que eu era apenas um custo variável em um orçamento que foi cortado sem qualquer aviso prévio. Agora estou aqui, tentando digerir como o mercado virou de forma tão drástica contra mim, que sempre joguei de acordo com as regras mais frias da alta sociedade. Eu deveria ter sido muito mais agressiva na negociação das cláusulas de rescisão e multas contratuais, mas confiei excessivamente que o meu valor estético seria um escudo contra substituições. É uma lição amarga sobre a volatilidade extrema do mercado de luxo, onde você é descartada assim que uma oportunidade de negócio mais lucrativa aparece no horizonte dos poderosos. Vou precisar de um tempo para reorganizar minhas finanças e minhas estratégias antes de buscar um novo lance, pois me recuso a aceitar que a minha carreira social termine com esse prejuízo emocional e físico. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: que ironia maravilhosa de ver. Você passou o tempo todo tratando pessoas como se fossem ativos, e agora foi descartada exatamente como um produto que saiu de linha e perdeu a utilidade. Parece que o mundo corporativo que você tanto ama decidiu fazer um layoff na sua vida de luxo, né? Resposta da OP. Isso não passa de uma correção de mercado temporária e necessária, um ajuste de portfólio que acontece em qualquer setor de elite mundial. Eu encontrarei um investidor com um lance muito maior e mais estável em breve, pois o meu valor intrínseco de mercado continua sendo altíssimo. Usuário Anônimo 2 diz: enquanto você está aí chorando a rescisão do seu contrato de namoro, eu li que o Adriano abriu a sede própria do buffet dele e está sendo super premiado. Parece que o garçom construiu um império real enquanto você ficou apenas com um par de sapatos velhos e o pé inchado. Resposta da OP. O Adriano continua sendo um pobre de espírito que precisa se esfolar de trabalhar para ter o que tem, e o sucesso dele é apenas um consolo para quem vive na mediocridade. Eu prefiro 1000 vezes ter um contrato rescindido em uma mansão de luxo do que ter uma vida de sucesso num buffet de bairro. Atualização 4. Já se passaram 5 dias desde a minha última atualização, e o silêncio do meu apartamento nunca pareceu tão opressor e carregado de uma realidade que eu tentei ignorar por meses. Estou sentada no chão da minha sala, encarando aquele par de sapatos de grife que o Matheus me deixou como se fossem um troféu de guerra. E a verdade cruel é que eu não consigo nem calçá-los mais. Meus pés estão tão inchados e as articulações dos meus dedos tão visivelmente deformadas que o simples toque do couro caríssimo me causa uma agonia física indescritível. Percebo com uma clareza que queima, que eu sacrifiquei a base do meu próprio corpo por um status que nunca me pertenceu de fato, mas foi apenas um empréstimo temporário com juros que agora estou pagando com a minha saúde. Hoje cedo, enquanto navegava pelas redes sociais para tentar fugir da minha própria mente, vi uma postagem que me causou um vazio no estômago que nenhum luxo poderia preencher. O Adriano postou fotos da inauguração da sede própria da sua empresa de buffet, e ele parecia transbordar uma felicidade genuína que eu nunca fui capaz de oferecer ou sequer valorizar.
Ele estava ao lado de uma mulher que vestia roupas comuns, compradas em lojas de departamento, mas que olhava para ele com uma cumplicidade e um apoio que eu sempre considerei coisa de gente pobre. Ele construiu algo sólido e real com o seu suposto esforço barato, enquanto eu fiquei apenas com as sobras amargas de um banquete de elite onde eu nunca tive permissão para realmente me sentar à mesa. O Matheus, como eu já deveria ter previsto, cessou qualquer tipo de comunicação comigo no exato milésimo de segundo em que o nosso contrato de imagem foi oficialmente encerrado pela família dele. O assistente pessoal dele, com uma frieza profissional absoluta, enviou um mensageiro para retirar todas as joias e acessórios que estavam em meu poder, alegando a necessidade de um inventário de ativos da holding. Naquele momento a ficha caiu com um estrondo ensurdecedor. Eu nunca fui a namorada, a parceira ou a rainha daquele castelo. Eu fui apenas um item de linha em um orçamento de marketing social. Fui usada para decorar eventos e depois fui devolvida ao depósito de descartes assim que uma aliança comercial mais vantajosa cruzou o caminho dos herdeiros. Sinto um arrependimento que me corrói por dentro. Uma percepção devastadora de que joguei fora a única coisa que tinha valor real na minha vida por causa de uma vaidade oca e de uma ambição baseada em aparências. O Adriano me valorizava de verdade pelo que eu era, mesmo quando eu era uma pessoa difícil e arrogante. Enquanto o Matheus e sua família só me enxergaram como um acessório de luxo que precisava de manutenção constante. Agora não tenho nada além de sapatos que não posso calçar, joias que foram levadas de volta e pés que talvez nunca mais recuperem a sua forma original. A classe social que eu tanto defendia e buscava me mastigou com dentes de ouro e me cuspiu assim que eu deixei de ser um investimento rentável para os negócios deles. O que mais me dói agora é a constatação de que eu não tenho ninguém para culpar além da minha própria soberba e da minha obsessão doentia por uma vida de fachada financiada pelo desdém alheio. Eu desprezei o amor e o esforço de um homem íntegro para me tornar a funcionária descartável de um herdeiro sem alma. E o preço dessa escolha é esta solidão absoluta e dolorosa que eu enfrento agora. Minha suposta superioridade era apenas uma armadura feita de papel moeda de outras pessoas, e ela se desintegrou completamente na primeira tempestade de realidade. Estou aqui, cercada por marcas que não significam mais nada, percebendo que a verdadeira pobreza é a que eu cultivei dentro do meu próprio peito durante todo esse tempo de ilusão.